Fala rapaziada, e aí, beleza? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as juntas do semi-eixo, tá? Eu ia montar uma aula de do eixo cardan, né? Do semi-eixo e das juntas do semi-eixo, mas aí eu preferi dividir essa aula em duas para não ficar tão extensa e não dar tanta confusão, né? Então, seguindo a lógica que a gente começou, a gente desmontou uma caixa de marcha do tipo compacta, né? A gente teve aula aqui via Google Class do diferencial, depois a gente falou de óleo, então, né, nada mais justo agora a gente falar um pouquinho sobre o semi-eixo e pegar o gancho já para as juntas, né, que é o foco da nossa aula do semi-eixo, que é quem levam, né, o movimento então da caixa até as rodas, tá? Bom, vamos seguindo aqui. Como vocês já sabem, né, na verdade, como vocês já fizeram na semana passada, ao final desse vídeo, então, vocês fazem um resumo da aula, né, destacando quais são os dois principais tipos de junta que a gente vai aprender hoje, né, que é a famosa junta homocinética, né, e a junta tripóide, e destacar também que dentro dessa junta homocinética a gente tem a de junta homocinética fixa e a junta homocinética deslizante, tá? Aí vocês fazem um resumozinho sobre as importâncias, né, a função e a importância de cada uma delas, e também um comentáriozinho sobre a necessidade da coifa para esses tipos de sistemas, tá? Bom, vamos seguindo. Aqui, o controle está aqui. Bom, os semi-eixos então, eles têm a função de transmitir a rotação da caixa até as rodas, né? Eles podem ser aplicados diretamente na saída da caixa de marcha. Então, a caixa de marcha do tipo compacta, que a gente já tenha o diferencial, né? Aquela foi a IB5, não foi? Vamos ver se a gente acha uma fotozinha dela aqui pra gente mostrar. Não sei se a gente vai conseguir encontrar uma foto tão boa pra gente visualizar. Eu queria ver na verdade eram as saídas, né? Onde a gente encaixaria as tulipas, né? Mas que seria nessa região aqui, ó, tá? Essa para um lado e do outro lado para o outro, mas não tem uma imagem tão fácil. Enfim, mas a gente tem nas saídas da caixa de marcha os semi-eixos que vão, né, para uma roda e para outra roda, tá? Uma para a roda dianteira direita, outra para a roda dianteira esquerda. Esses semi-eixos, eles podem vir aplicados nesta configuração ou eles serem semi-eixos de perfil rígido. Como assim de perfil rígido? Né? Quando a gente tem, por exemplo, um eixo traseiro, né? Deixa eu voltar aqui para a imagem, né? Deixa eu mostrar aqui a foto de um eixo traseiro. Num eixo traseiro do tipo rígido, né? Vou pegar essa foto aqui, ó. Isso daqui, desse cara até aqui, que seria o semi-eixo, só que na verdade o semi-eixo ele está por dentro, né? Ele fica por dentro dessa estrutura aqui, ó. A gente não consegue perceber necessariamente o semi-eixo, já que ele está encoberto, tá? Então é justamente isso que está sendo retratado aqui nessas duas imagens, né? Quando a gente tem o eixo de tração, tá? Todos os dois são chamados de eixo de tração semi-eixos, né? Mas quando a gente tem o eixo de tração, que é aquele que ele consegue, ele não tem essa capa, né, não tem essa estrutura, essa carcaça por fora, então ele já vem aplicado diretamente no automóvel. Esse é o do tipo mais comum, né, que a gente consegue ter. E nas pontas a gente precisa então das juntas, ou a gente tem, né, o semi-eixo quando ele faz parte então da estrutura de eixo traseiro. Então a gente tem o diferencial aqui no meio e aí a gente tem, né, o eixo aplicado diretamente no diferencial. Perceba que a gente não tem uma aplicação de nenhum tipo de junta, tá? Por si só a gente já consegue perceber, por exemplo, que existe uma certa diferença entre eles, né? O sistema de cima, que é aquele que apresenta as juntas nas suas pontas, eles têm um grau de liberdade muito maior para que a gente consiga continuar transmitindo o movimento mesmo com todas as atividades empenhadas pela roda. Então, se a roda cair num buraco, subir ou descer, se a roda for estressada para frente ou para trás,
Então tudo isso, todos esses graus de liberdade, eles são previsíveis e eles são estudados de forma que esse semi-eixo consiga atender toda essa situação. Para o de baixo, lembrem que geralmente aplicações de eixo traseiro, elas são sempre na traseira, né? Então a gente não vai ter o esterçamento da roda. A única coisa que a gente vai ter aqui acontecendo, né, são os solavancos provenientes aí do solo, né, de imperfeições ao solo. E aí, mesmo assim, então a gente consegue, por conta da carcaça e do eixo aplicado diretamente nas rodas, a gente consegue ter o seu sistema atendendo perfeitamente nessas condições, tá bom? Bom, vamos seguir. O objetivo da aula de hoje da gente então vai ser estudar justamente essas juntas, tá? Sabendo que aqui embaixo a gente não tem, a gente vai estudar essas juntas aqui, que geralmente, né, elas inclusive recebem uma classificação, né, de junta deslizante, que é essa daqui mais perto da caixa, e a junta homocinética mais perto da roda. A gente vai entender cada uma delas. Aqui só uma fotozinha, tá, de uma caixa de marcha. Fica meio difícil de entender aqui, né, porque a vista não está em 3D, mas, né, a gente tem esse eixo intermediário aqui sendo aplicado através de uma junta ou através de uma junta deslizante, que é o que a gente mais percebe, que é o que mais acontece. Bom, para os tipos de junta que nós temos, né, geralmente são apenas essas três, né? A junta Risepa, né, ou junta Birfield, ou a própria junta homocinética. Acho que é muito mais comum o nome junta homocinética, né, do que junta Risepa, né, ou Birfield. Né? A junta homocinética, ela utiliza diversas esferas de aço e sempre supera em desempenho e velocidade constante. Então ela tem uma tendência, né, a ter um trabalho muito bom em desempenho e em velocidades constantes, tá? Essa junta homocinética aqui, ó, ela é essa daqui, ó, do tipo A. Logo depois desse slide a gente vai falar um pouquinho mais dela, mas ela pode ser dividida em duas. Então nós temos, né, a junta Risepa ou a junta homocinética do tipo fixa, que é aquela que vai, que geralmente é aquela que vai presa, né, lá na roda, lá na manga de eixo, lá no cubo. E nós temos a do tipo deslizante, né? Essa do tipo deslizante, ela vai presa sempre lá na caixa de marcha, no diferencial. Um outro tipo de junta, essa também, ela tem uma característica de ser deslizante, essa junta tripode, tá? Essa característica, pessoal, de ser deslizante, a gente vai perceber a pouco, é como se eu tivesse, né? Imagine aqui, deixa eu pegar aqui uma forma para facilitar. Imagine que a caixa de marcha fosse isso daqui, né? E a gente fosse aplicar então agora um eixo, né? Aí o eixo está aqui, ó. Quando na ponta a gente tem a junta deslizante, ele tem essa capacidade, ó, né, de deslizar, tá? É por isso que eu falei a vocês que essa junta homocinética, quando ela é do tipo fixo, ela é aplicada aqui na roda. Porque na roda a gente não percebe, não existe esse movimento, né? Não tem esse movimento aqui da roda. Isso só acontece lá no câmbio, tá? Onde a junta consegue ir para frente ou para trás à medida que esta posição aqui da roda, ele não vai rotacionar, né? Mas à medida que a posição da roda faria isso, né? Caindo ou não no buraco. Então, quando ela entra nesse balanço, essa ponta daqui, ela consegue deslizar, né? Então, por isso que quando a gente fala de junta deslizante, né, a aplicação geralmente é logo na saída da caixa de marcha. Bom, a junta tripode, então, ela utiliza 3 roletes deslizantes, tá? Essa daqui, ó, a figura número 2, né, ou a figura do tipo B. E é pouco inferior à junta Risepa, tá? Pode se deslocar axialmente. E a última, né, a que é menos utilizada, é a junta de sulco cruzado, né? Então, utiliza diversas esferas de aço e supera, deixa eu já consertar aqui, né? Supera a vibração, ruído e desempenho, todas as juntas de cima. Oxente, aqui. Tá? Então ela supera em vibração, ruído e desempenho. A mais aplicada é a Risepa em velocidades constantes. Ela é a melhor e geralmente ela tende a ser a mais barata. Tá? A junta tripode, o custo é muito parecido, né? Porém, dado essa característica de se deslocar axialmente, muitas vezes ela não é aplicada na roda. Tá? E essa aqui é a mais cara de todas, que é a de sulco cruzado.
que ela utiliza diversas esferas, tá? Vamos seguindo. Bom, como eu falei a vocês, a junta homocinética ela é do tipo Risepa, tá? E no sistema de tração dianteiro, os semi-eixos os semi-eixos das rodas possuem em suas extremidades uma peça chamada de junta homocinética, né? Cuja função é mudar o ângulo dos semi-eixos de acordo com a modificação da altura da suspensão e do estressamento das rodas. Então observe, ó, isso daqui, ó, essa região daqui sairia presa na roda, tá? E aqui é a árvorezinha, né, o semi-eixo. Então observe que numa situação dessa, né, perceba que se o carro está aqui reto e a roda está tendendo para o lado de cá, que o cara está estressando o veículo, está caindo num buraco, essa junta homocinética, ela não é do tipo deslizante, tá? Ela é do tipo fixa, essa daqui, ela tem essa característica de conseguir rotacionar, né, de mandar a rotação, mandar o torque proveniente lá da nossa caixa de marcha em diversos graus de liberdade, tá bom? A junta homocinética tem esferas colocadas em um alojamento, são essas esferazinhas daqui, ó. Aqui tem uma foto com o eixo, né? Essa daqui está sem o eixo trabalha aqui dentro. Veja que a ponta do eixo aqui é estriada e aqui também é estriado. Ah, Pedro, como é que isso é preso, né? Na maioria das vezes a gente tem um anel trava, então eu vou deixar um vídeo ao final dessa apresentação, um vídeo, acho que mais ou menos uns 9 minutos, alguma coisa nesse sentido. Esse videozinho ele vai mostrar a vocês a substituição, né? E vocês podem ir passando para não ver o início, já que o cara fica apresentando algumas coisas, mas é bem interessante que ele mostra, né, a desmontagem e análise de uma junta homocinética. Aí vocês vão perceber como é que ela é presa, né, como é que realiza a soltura. É bem legal, tá? Vamos seguindo. Então, as juntas homocinéticas aplicadas lá nas rodas, elas permitem a transmissão de movimento, né, do diferencial até as rodas. Elas permitem o esterçamento das rodas, transmitindo torque, né, durante os movimentos da suspensão e da direção. E ela requer uma lubrificação adequada, né? E aí, para a gente poder lubrificar esse cara, a gente lubrifica ele com graxa, né? Não dá para lubrificar com óleo, que o óleo ia tender a vazar. É necessário utilizar uma graxa, tá? Elas também recebem o nome de CV jounts, né? Que seriam juntas de velocidade constante, né? Porque independente da posição, claro que ela tem um limite, mas se eu não estou enganado, esse ângulo, né? Quando a gente está trabalhando, né, com a roda reta, né? Se a gente conseguisse manter a roda reta e torcionar aqui o semi-eixo, né, é um ângulo máximo de 40 graus que ela consegue trabalhar, mas ela consegue fazer isso, manter a velocidade constante. Então a perda de atrito é muito pequena nessas situações, tá? Bom, essa que eu apresentei a vocês foi a junta homocinética, né, a junta Risepa do tipo fixa, né? A junta deslizante, né, ela vem aplicada na parte daqui do diferencial e da caixa de marcha. Então são as juntas internas mais próximas da transmissão, né? E o movimento de uma suspensão independente faz com que o tamanho dos semi-eixos tenha que se adequar à posição das rodas. Então perceba que quando o carro ele está no solo liso, né, a posição, digamos que seria a posição perfeita, né? O tamanho do semi-eixo é o tamanho adequado. Só que quando esse veículo ele cai num buraco e a outra roda não cai, observe que as suspensões, por elas serem independentes, né, o esforço sofrido pela suspensão do lado de cá não é transmitido para o lado de lá. Então, digamos que o motor ele permanece quase que na mesma posição, só quem trabalhou foi a roda com a suspensão. Então isso gera uma distância maior em relação ao semi-eixo, né? E aí, por conta disso, esse semi-eixo, né, na ponta dele aqui, ó, nessa região aqui do diferencial, né, da caixa de marcha, ela precisa ser deslizante, justamente para poder deslizar sobre essa superfície e fazer com que a gente não tenha, né, como é que eu posso dizer a vocês, com que a gente não tenha a tração sendo interrompida, né? Imagine o cara cair num buraco e o semi-eixo sair daqui, né, o diferencial fica aqui girando, mas a gente não tem o movimento na roda. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, o movimento da caixa de mudanças e diferencial passa pela junta homocinética interna e para a semi-árvore. Essa junta, chamada de junta deslizante, ela tem movimentos axiais,
para poder compensar a variação do comprimento e da semi-árvore, e um movimento angular entre as árvores que estão ligadas a ela. Então ela é desse tipo daqui, tá? Essa carcaça que vocês estão vendo é acoplada aqui na frente, né? Aí, e o eixo passa aqui no meio, né? Perceba aqui, ó, o eixozinho aqui, ó, passando aqui no meio, pegando aqui nesse ponto. Esses parafusos que vocês estão vendo aqui, ó, né? O parafuso que pegaria aqui também, ele passa diretamente e vai lá na caixa de marcha. Então essa peça daqui, né, essa junta deslizante, essa junta homocinética do tipo fixa, ela fica presa lá na tulipa, né, lá no diferencial. E aí, à medida que o diferencial gira, passa o movimento para esse cara. E o eixo, por ele estar aqui, ó, esse estriado aqui é um pouco comprido, então permite que o eixo vá para frente ou vá para trás, tá? Sem falar que, observem que internamente, né, analisando esse desenho daqui de cima, ele tem algumas esferas, né? Então essas esferas que estão aqui dentro, elas também permitem um certo grau de liberdade para ele, tá? Seria esse daqui, ó. Deixa eu colocar aqui numa fotozinha para ficar mais fácil de vocês observarem. Esse cara daqui, né? Pronto, eu acho que aí agora já conseguiu ficar um pouquinho melhor. Aqui. Então, esse aqui, ó, que é o cara da nossa junta deslizante, tá? A gente tem aqui o final aqui do nosso, como isso aqui é um veículo do tipo leve, essa caixa de marcha é do tipo compacta. Então, o diferencial está dentro da caixa, tá? Então, essa saída daqui, a gente tem a nossa junta deslizante presa, aqui a cuifa para proteger, o eixo está passando todo aqui por trás, né? Essa foto aqui é a foto da bandeja, mas o eixo está passando todo aqui por trás, e aí chega nesse ponto aqui a gente tem outra junta, nesse caso é a junta homocinética do tipo fixa. Então perceba que a gente tem duas juntas homocinéticas, né? Duas juntas rizepas, só que uma é do tipo deslizante e a outra, que é aplicada na roda, é do tipo fixa, tá? Aqui estaria não, né? Aqui está o disco de freio. Tá bom, pessoal? A junta deslizante também ela pode ser do tipo tripode, que a gente comentou lá no início da nossa apresentação. Então ela tem essa característica daqui, ó, né? Essa junta tripode, percebam que a tulipa onde ela fica armazenada, ela é um pouco diferente, né? Enquanto na foto daqui de cima a gente nem percebe que a tulipa, né, que é a peça que ligaria junto com o diferencial, que tem essas saliências, né? Essa daqui ela é inteiriça, a daqui não, né? A daqui com essas saliências é justamente para esse cara, né? Essa trizeta ou esse tripode, ele penetrar dentro dessa peça, ele ficar correndo para frente ou para trás, tá bom? As esferas nessa junta são assentadas nos encaixes da tripeça, né? E apoiados em roletes, diminuindo assim o atrito entre os elementos rolantes. A junta tripode permite um ângulo maior de operação e um maior deslocamento axial do eixo de transmissão do torque, tá? A coifa, ela está presente, tanto faz se ela for junta tripode ou se ela for junta homocinética, né? Se for junta rizepa, ela tem que estar presente aí no nosso sistema, e a função dela é que ela fique fixada, né? Tanto a árvore quanto a parte da frente da junta, e impeça que detritos, poeira, né, penetrem na parte interna daquelas esferas, e além de impedir que o que está fora consiga penetrar, ela também, né, a coifa também tem a função de impedir que a lubrificação, que é a graxa utilizada no sistema, ela não saia, tá? Então ela tem essas duas funções, ela protege contra elementos de fora e impede a perda de lubrificante, né? As coifas são fixadas às árvores e às juntas homocinéticas por braçadeiras, e as braçadeiras podem ser de dois tipos, aquelas que são autotravantes e as que são aparafusadas, e uma vez retiradas não devem ser reaproveitadas, tá bom? Aí está aqui um kitzinho, né, com uma coifa, né, a braçadeira, e aqui a graxa que a gente vai aplicar em todo o nosso sistema. Para finalizar, né, na ponta da nossa homocinética, na parte que liga com a roda aqui, ó, a gente tem a presença de uma porca chamada de porca central. É ela quem vai travar todo esse semi-eixo, né, toda a junta homocinética no cubo de roda, tá?
Então essa porca que ela fica localizada aqui no meio, né, geralmente a gente só consegue visualizar essa porca, né, quando a gente tira a calota para os carros que tem calota, né? Ou então tira aquele desenhozinho que fica no meio da roda. Aquelas rodas que são de liga leve, elas têm aqueles desenhos no meio, né, aqueles emblemas, né, que tem escrito Ford, não sei o que lá. Então a gente consegue perceber essa porca central, né? A árvore de saída com a junta homocinética tem uma extremidade estriada com a ponta rosqueada, que permite a fixação do cubo da roda e os ajustes do seu rolamento. Então ela fica presa exatamente nesse ponto, tá bom? Eu vou deixar aqui, pessoal, 3 vídeos para vocês assistirem, né? Tem 2 que são bem rapidinhos, né? Eles mostram aqui como é que se dá o funcionamento, né, dos semi-eixos e das juntas, tá bom? Essa daqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar mais o vídeo aqui. Acho que ele não chega até, deve estar no outro. Essa daqui então a junta que a gente comentou, a primeira, né, a risepa. Essa do tipo deslizante, tá? Que ela fica localizada aqui nessa mais próximo do câmbio. E a última aqui, que é a risepa, só que essa daqui do tipo fixa, tá? Tem um outro videozinho aqui também que fala um pouquinho também da junta homocinética, tá? E esse daqui que é um veículo da substituição, né? Vocês podem avançar um pouquinho aqui, ó. Aqui chegando em uns 2 minutos, tá bom, né? Sempre empurrar. É um vídeo bem legalzinho, né, pra gente poder ver essa desmontagem e ver os componentes internos. Trepidações na direção após a realização. Aí sacou aqui, ó, a junta homocinética, analisa aqui a junta homocinética, faz a montagem. Então depois confiram aí, tá bom, pessoal? Bom, a aula de hoje é isso daí, né? Uma boa Páscoa para todos vocês aí. E qualquer dúvida é só me mandar um e-mail.